Começando o mês novo, tema novo aqui no canal dos Paroleiros. Vamos abrir com um momento piada do tiozão. Você sabe o que é unção? Unção é um erro de concordância. O correto é um é, dois são. Vem falar, gente, depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, muito bom. É isso aí, estamos de volta aqui no canal dos Paroleiros, começando o tema novo nessa super parola de número 80. Conte com a gente aí, faltam 20 semanas para a semana de número 100 aqui do canal dos Paroleiros. E começando o mês novo, tema novo, nós abrimos a respeito aqui do tema unção, que é o tema que vai nos acompanhar ao longo desse mês de dezembro, um pouquinho. Um aulão. Um aulão. Vai dar muito pano para manga, então, para que a gente não tenha assim, muita divergência, vocês podem perceber que hoje nós estamos aqui estreando o uniforme dos paroleiros, todos em tom igual, né? Então, criamos a nossa cor de uniforme, meninos. É um tom sacerdotal. É o púrpura sacerdotal para refletir a unção de ensino que está sobre esse canal. Aleluia! Ô, terra! Aleluia! Além de dar um excelente contraste com laranja, né? Vamos falar a verdade. Não, a cor uma bela cor, uma bela cor. Meninos, a gente tem bastante assunto para falar desse tema novo, e é um tema que eu particularmente... Na verdade, nosso marqueteiro de plantão falou para usar tons fortes. O nosso tom carmim, o nosso marqueteiro nos instruiu a usar, dizendo que chama a atenção do público e prometeu que em um mês nós vamos ter 10 mil inscritos. Sem falar que a cor para 2022 são os tons terrosos, né? Então, assim, nada mais sofisticado. Terra. Terra. Gente, o tema unção é um tema que é bem bacana. Acho que a gente vai ter bastante conversa aqui. Temos pano para manga de monte. Vai ser até bem complicado a gente delimitar alguns assuntos. Vocês vão perceber que vocês que nos acompanham, algumas coisas vão acabar permeando as 4 semanas, porque realmente é um assunto bastante complexo. Mas a gente quer começar nessa primeira semana, como a gente sempre faz com todos os temas, usando a primeira roda de parola para ser algo que vai definir ou que vai balizar aquilo que nós entendemos a respeito de unção. Então, meninos do meu coração, além da piadinha clássica de unção e outros não, podemos falar sério a respeito de unção? Como é que vocês estão preparados para esse tema aqui? Nós não estamos preparados. Aliás, nós já estamos nessa parola e nas outras a gente já provou que nós não estamos preparados. Esse é o termo, esse é o espírito da coisa. Se você até hoje não entendeu isso, volta na primeira parola. Exatamente. Eu creio que o Senhor nos ungiu para esse tempo, para esse tema, para a gente falar agora. Vocês creem? Só, aleluia! Então defina unção para nós. Defina unção para nós. Já que você crê assim, já que você crê com tanta veemência, explique para nós o que é ungir. Eu creio. Ungir, na verdade, você vai ter aqui... eu tive a curiosidade de ir no dicionário para a definição da palavra unção, né? E aqui aparece para mim como um ato ou efeito. Unção é um ato ou efeito de ungir. Bacana. Nunca pensaria nisso. Jamais. Incrível. Agora, uma coisa que é interessante aqui é a definição fala a respeito de derramamento de óleo, aplicar óleo consagrado sobre uma pessoa. Mas a gente entende que, biblicamente falando, a unção ela extrapola a questão do óleo, e a gente vai explorar isso nas parábolas mais para frente, né? Mas podemos entender, a princípio, a gente dá um pontapé inicial aqui, que a unção é um empoderamento para alguma coisa, ou seja, é algo que o Senhor derrama sobre nós
com um propósito específico? Como é que você entende isso, Will? Cara, quando você estava falando da tua pesquisa no ROAS a respeito do que é unção, quando você estava falando sobre a definição de unção, eu pensei que você ia falar algo que muitas vezes a gente, para ilustrar o que é a unção, né, nós vamos para a cozinha. Porque quando a mulher ela vai cozinhar, quando o homem ele vai cozinhar algo, né, para colocar no forno, você unta, né? Então você coloca uma camada de óleo, de manteiga, que seja, para que aquilo ele tenha uma ausência para as pessoas não grudar o alimento, né? E é interessante porque quando você pega lá em Salmos capítulo 23, ele também vai falar que o Senhor ele derrama um óleo sobre a cabeça, né? Então nós vamos entender que existe um derramamento para uma finalidade. E aí, Arthur, quando você fala a respeito disso, eu vou lá para Isaías capítulo 61, e ele fala assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Olha que interessante, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para. Então existe uma finalidade. Então eu recebo o Espírito Santo. Vamos lembrar que nós estamos na Antiga Aliança, falando de Isaías, né, apontando para a Nova Aliança. Mas aqui ele está falando, olha, o Espírito Santo está sobre. Quando vem a Nova Aliança, e nós já falamos sobre isso aqui, alguma parola que o Arthur vai colocar um card aqui, que ele sempre promete, mas nunca coloca, está tudo certo. Essa unção, ela vem com um propósito sobre, mas na Nova Aliança, ela está também dentro. E aqui Jesus, ele continua falando, Jesus não, né? O profeta Isaías, me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregar o ano aceitável. E nós vamos ver esse mesmo texto aqui, Jesus citando lá em Lucas capítulo 4. Então, nós vamos entender, Arthur, que, na verdade, a unção ela é derramada sobre nós e para uma finalidade. E essa finalidade, ela toca a expansão do reino de Deus. Então, nós podemos falar aqui sobre os dons de socorros, podemos falar sobre os 5 ofícios ministeriais, mas existe uma finalidade. Você não recebe a unção simplesmente para ficar deitado na tua redinha, como nós aqui tomando o nosso tereré, todos os nossos encontros. E para você que está nos assistindo, vou revelar algo agora. Vocês estão vendo o Arthur tomando, né? Isso não é um chimarrão, isso é um tereré. Você, gaúcho do Rio Grande do Sul, que está assistindo, você pode cancelar esse canal agora, porque ele está vilipendiando a cultura gaúcha. Tá bom? E digo mais, tenho dito. Olha só, eu acho que o Wilson tocou num ponto bacana, que em algum momento também das nossas rodas de parola sobre este assunto, nós vamos tocar no assunto que não é unção, né? São duas, eu acho que sempre esses dois caminhos eles são importantes. A gente entender o que é, né, alguma questão comum da vida do crente, da vida da igreja, e a gente também entender o que não é, para que a gente consiga combater as incompreensões, algumas delas inocentes, né, mas, sobretudo, lidar com as interpretações maldosas, fraudulentas da Bíblia, né? A gente sabe que, dependendo da metodologia de interpretação, nós vamos ter resultados que são absurdos e que são terríveis. Para quem assiste aí, ó, o Wilson está fazendo o merchan, o jabá, né, de um livro do Kenneth Hagin chamado Compreendendo a Unção. Ah, que isso, hein? O Wilson, ele leu esse livro, grifou inteiro para poder falar nessa parola. Mas vamos lá. Essa foi a primeira parola que eu estudei ao longo desses 2 anos.
Olha se o Evernote ainda tivesse ativo, hein, Arthur? Ia estar, ó, Meu cheio, Deus do ia sair céu, um era livro. 8 laudas, né? Ia ser um Ctrl-C, Ctrl-V sensacional. Kenneth Reagan ia revirar no túmulo e processar o irmão por plágio, né? Mas tem alguns textos que são chave, eu acho que para corroborar com aquilo que o Wilson acabou de falar, né? Inclusive, eu quero pegar um dos textos que, quem sabe, seja o mais mal usado nesses dias, quando o assunto é unção, que é o Salmo 105, versículo 15, né, que é quando a palavra fala, não toqueis nos meus ungidos. Né? O termo ungido ali, originalmente do hebraico, é consagrado para algo. Né? Então, alguém que está separado para uma dimensão de serviço. Sobre o não toqueis, quando a gente for falar sobre os absurdos que comentam sobre as unções, sobre a unção, aí a gente toca nesse assunto. Mas para pegar a questão da unção, né, a palavra ungido aqui significa alguém separado para algo, alguém revestido para alguma ação específica, para alguma atuação ministerial específica. Tem um outro texto que também é muito utilizado, que é o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 14, que a palavra fala, né? Está alguém entre vós feliz? Cante louvores. Está alguém entre vocês doente? Né? Chame os presbíteros da igreja e esses vão vir, vão ungir com óleo o doente e a oração da fé salvará o enfermo. Nós vamos comentar também em outro momento acerca da presença do óleo nesse ato, mas aqui, levando em consideração a palavra ungir, ela significa ato ritual, né? O ato ritual da unção mesmo, do derramar óleo. Então, há um ato ritual, há uma especificidade, nesse caso, de um ato ritual para algo, e aqui é para uma cura, né? Que não está só no ungir, mas no chamar os presbíteros, no fato de serem os presbíteros, o termo presbítero aqui seria até mesmo os mais velhos, os anciãos da igreja, né? A unção com óleo, e não qualquer óleo, mas também isso está definido nesse termo, né? Mas como um ato coadjuvante, porque qual é então o assunto essencial ou o ponto essencial para a cura aqui? O ponto essencial para a cura é a oração da fé, né? Então, por detrás disso tudo, existe um pressuposto básico, mais uma vez, corroborando com aquilo que o Wilson falou. Unção é alguém ser levantado para alguma questão específica. E sempre essa questão específica está vinculada, ligada ao princípio da fé, ao uso da fé, a fé em exercício. Né? Então, eu acho que se a gente fosse fazer uma definição bacana, a gente poderia dizer assim, a unção é a dedicação ou a capacitação, né, de algo ou alguém para o exercício de uma dimensão de fé específica. Eu acho que essa definição ela cai bem, Arthur, para sei lá, explicar, né, o que seria mesmo a unção, mas aí depois a gente entra nos demais detalhes. Tem um outro ponto, né? A gente está falando de capacitação, e também nós vamos tocar nisso ao longo dessas parolas. Está lá em Isaías capítulo 10, verso 27, né, Paulinho? Que ele fala assim: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. Então veja que a causa de ser quebrado um jugo, de ser quebrado um peso, é a unção. Então, aqui nós vamos entender também algo muito mais relevante, ou seja, a unção, ela não somente ela vai te capacitar e te enviar para fazer algo, ou como
a gente vê algumas vezes a palavra mostrando a unção trabalhando em seu favor, como também a unção despedaçando o jugo que nos aprisiona, que nos mantém num cativeiro. E aí nós vamos entender, e eu acho isso muito bacana, quando você vai ver o testemunho de algumas pessoas, quando você vai pregar o evangelho para ela, e essa pessoa fala assim, rapaz, depois que você orou comigo, eu dormi tão bem. Nossa, depois que você orou comigo, sei lá, parece que saiu algo de mim. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Da pessoa virar e falar assim, nossa, parece que um peso saiu de mim. E, na verdade, nós estamos vendo se cumprir Isaías capítulo 10, verso 27, que aponta para Jesus. Ou seja, ele está apontando para o sacrifício de Jesus na cruz. Então, não vamos nos limitar tão somente à unção como sendo eu vou usar uma palavra que a gente usa muito no direito, né? Que é uma palavra que traduzida para o português fica meio feio, mas no original ela dá um entendimento interessante, que é a unção acaba sendo um ente que vai não somente nos capacitar, como também levar a um impulsionamento, a um processo de desencadeamento daquilo que Deus tem preparado para nós. Ou seja, num propósito de libertação. Olha que tremendo. Sim, fantástico. Você estava falando a respeito dessa questão da separação, né? E aí eu quero... Aqui a gente vai chegar já praticamente no final desse primeiro bloco. Quando a gente traz para as questões culinárias, né, e o Ilcinho trouxe isso bem no começo do nosso bate-papo, qual que é a função principal de você untar a forma, né? Ou untar a panela, que seja? É para que nada grude, para que não tenha aderência, para que não tenha nada. Quando você unge alguma coisa, é para que realmente ele fique livre de qualquer tipo de impureza, vamos dizer assim, que nada adere nessa pessoa. Ela está realmente separada, consagrada, preparada para alguma coisa. Agora, essa questão da unção é algo tão importante, e você entender que há pessoas que elas são ungidas, e a gente tem que entender muito bem essa questão da unção. Me trouxe no coração, enquanto você falava, Paulinho, o texto de Ezequiel 28:14. Ezequiel 28:14 vai falar sobre alguém que também era ungido, mas que, né, alguma coisa aconteceu. Ficou top, hein? Aí ficou top o que você vai falar, hein? Alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho. Então, Ezequiel 28:14 até o 16 vai falar a respeito de alguém que era o querubim ungido. E o que aconteceu com esse querubim ungido? O orgulho subiu ao coração e ele foi expulso do céu junto com mais um terço. Esse alguém se chama Lúcifer, que veio se tornar o nosso adversário, inimigo das nossas almas. O que me mostra que a unção é algo que tem que ser levado muito a sério, né? Mas que também não é algo que vai te, como dizer assim, te impedir de realmente que coisas ruins aconteçam, vamos dizer assim, né? Ele era um querubim ungido, mas mesmo assim o coração dele se ensorbeceu. Então, mas é aí que tá. Que top você trazer esse texto. Não, foi top. Justamente até para gente. Top, cara. Eu deixaria para o próximo bloco, só para quem está nos ouvindo e nos assistindo, fica só com o gostinho. Não, eu quero... então eu vou deixar a pergunta para o próximo bloco. E não vou tocar no assunto agora. Uma unção pode ser revogada? Qual critério? Bom, pode ser, tá aqui, né? Mas qual critério para uma unção ser revogada? Fica aqui a dúvida no ar para o internauta. Se você quiser aqui deixar no comentário desse vídeo a resposta para a pergunta do oráculo, deixa aqui nos seus comentários, deixa aqui o seu joinha. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal do YouTube. E para você que curte Spotify, também tem lá os paroleiros. Voltamos na quinta-feira com o segundo bloco desta primeira parábola sobre unção. Se eu fosse você, não ficava de fora dessa. Até lá. Tchau, tchau.